Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data reforça, e reafirma a importância da doação da medula óssea e também é utilizada, sobretudo, no tratamento de pacientes com leucemia. E é com essa reflexão da importância da doação de medula que nós vamos conhecer a partir de agora a história da Marina Aguiar, que viu a sua vida ser mudada após o diagnóstico de leucemia. Agora, ela é ex-paciente do Hospital Araújo Jorge e ajuda os pacientes no tratamento contra a doença. Vamos conhecer essa história com a Paloma Rabelo. Mais de 1.000 pessoas aguardam na fila de transplante de medula óssea todos os anos. Hoje vamos contar a história da Marina Aguiar, que em 2006, aos 18 anos de idade, recém-aprovada no vestibular de odontologia, começou a sentir cansaço e fortes dores nas pernas, além da anemia. Eram os primeiros sintomas de uma doença que mudaria sua história e lhe faria ver a vida de outra forma. Eu comecei a sentir fortes dores nas pernas, comecei a emagrecer, ficar muito pálida, anêmica, febre e comecei a procurar os médicos. Fui, na época, em vários especialistas, até que eu cheguei no hematologista, onde ele descobriu que eu estava com leucemia, a minha era leucemia linfoblástica aguda, e iniciei meu tratamento. No dia 17 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data veio com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dessa doação. Hoje o Brasil possui cerca de 5 milhões de doadores cadastrados no registro de doadores de medula óssea e é o terceiro país do mundo em número de doadores. Mas mesmo assim, as cirurgias costumam demorar para serem realizadas. Isso porque a chance do paciente encontrar uma pessoa compatível é de 1 em 100 mil. Marina conta que a chegada do diagnóstico foi muito difícil para toda a família. Eu sabia que eu tinha alguma coisa, uma doença grave, mas a gente nunca espera uma notícia de um câncer, assim, né? E assim que eu descobri, como eu estava com 96% de células que a gente chama de blastos na medula óssea, que são as células da leucemia, o médico falou, vamos internar agora, que você já tem que iniciar o tratamento. E, então não deu tempo de eu absorver a mensagem, a informação e nem pensar muito. É uma coisa que você tem que agir rápido e, bom, já que eu estou doente, vamos tratar, vamos correr atrás. O que eu queria muito era estar viva e ficar curada. A jovem ainda lembra que uma das coisas que mais a afetou na época foi ter que parar sua juventude para começar o tratamento da doença. O tratamento é muito intenso e ele é longo, então você tem que ficar internado, então você tem que abdicar de todas as coisas da sua vida. Então eu tive que parar a faculdade que eu tinha iniciado muito recente, eu tinha acabado de passar no vestibular. Eu tive que parar toda a minha juventude, né, das coisas que eu gostava, para realmente cuidar de mim e da minha saúde por um tempo. Então isso para mim foi o mais difícil na época. Marina reforça a importância do paciente oncológico ter uma rede de apoio. Segundo a médica, ter uma base de apoio foi fundamental para que ela se mantivesse firme durante todo o tratamento. Eu falo que eu só consegui passar por isso tudo porque eu tive uma rede de apoio muito forte. Mas muito mesmo, foi essencial no meu tratamento, foi essencial na minha saúde mental, né, no meu psicológico. A minha família sempre me deu todo o suporte que eu precisava e meus amigos também, a minha igreja na época me deu todo o suporte. Então, assim, isso eu não tenho nem como agradecer, sabe? E mesmo com todas as dificuldades, o interesse pela área da medicina só foi aumentando a cada dia e à medida que o tratamento surtia efeito. E por isso ela decidiu trancar o curso de odontologia e prestar vestibular novamente, para começar o curso de medicina. A partir do tempo que foi passando do meu tratamento, eu vendo como eram as coisas dentro do hospital, né, lidando muito de perto com isso, com a doença, eu comecei a sentir interesse em estudar sobre as doenças do sangue, sobre leucemia, essa parte. E comecei, além de ter o interesse pela medicina, a ter o interesse assim, de ser uma médica mais humana, mais empática, né, que visse realmente o paciente como uma imagem que eu já tinha tido do outro lado. Então eu falei assim, gente, eu posso ajudar através dessa experiência que eu tive como paciente, eu posso transmitir isso talvez
pela minha profissão. A médica ainda fala sobre a importância da conscientização da população sobre a doação da medula óssea. Na época onde eu precisei fazer o transplante, não tive doador compatível e onde eu fiz toda a campanha e comecei a conscientizar, a partir desse momento, foi exatamente por causa disso, porque eu nunca tinha nem ouvido falar o que era uma doação de medula óssea, minha família não sabia, meus amigos. Então é um assunto assim ainda que tem muitos tabus, tem muitos mitos, as pessoas não entendem, não sabem. Então esse dia é muito importante, exatamente para isso, para a gente explicar que é um ato simples, para a gente informar, para a gente conscientizar as pessoas. Tá aí, né? História linda de superação da Marina Guiar, que agora é médica, né? E atua nesse departamento de hematologia no Hospital Araújo Jorge. E para falar um pouco mais da doação da campanha de medula óssea, detalhes sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a diretora-geral da Rede Estadual de Hemocentros, a Denise Goulart. Denise, boa tarde, bom recebê-la novamente aqui no Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, a todos os assistem. Denise, a história aí da Marina, né, que é de fato inspiradora, reforça ainda mais nessa importância da conscientização das pessoas procurarem também, né, ser doador de medula óssea. O que a Hemorrede, né, está fazendo? Quais as ações estão sendo preparadas, né, realizadas durante o Setembro Verde? Bem, como foi dito na reportagem, essa é uma realidade. Muitas pessoas não sabem como é feito o transplante de medula óssea, não sabem como se cadastrar, e esse é um papel importante que a Rede Estadual de Hemocentros tem no estado de Goiás, de conscientizar a população. Para isso, nós fazemos campanhas regulares, seja no nosso site, nos nossos redes sociais, também com o apoio da empresa, como nós estamos aqui hoje, falando a respeito do assunto para esclarecer para a população que é um gesto muito simples. Basta procurar uma das unidades do Hemocentro, apresentando um documento oficial com foto, nós iremos fazer um cadastro e coletar uma amostra de sangue de 5 ml. Esse sangue vai ser encaminhado a um serviço especializado no laboratório que faz a tipagem HLA, e que é a informação que cruza os dados, né, que é a real compatibilidade entre uma pessoa e outra. Essas informações vão compor o banco de dados do Retome, que vão ser feitos cruzamentos com os pacientes, tanto do Brasil como fora do Brasil também. Né, a gente trouxe também alguns dados. O Brasil é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea, 5 milhões de pessoas cadastradas, está atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O dado, com certeza, é para ser celebrado, afinal são 5 milhões de pessoas cadastradas, mas ainda a gente precisa enfrentar alguns problemas, né, alguns números para que esses números, na verdade, sejam transformados em doações. O que a gente pode fazer, né, para mudar essa realidade? O número de pessoas cadastradas é alto, mas transformar esses números, né, em pessoas curadas, em transplantes, é o grande desafio. Bem, no Brasil tem uma característica especial que é a miscigenação das populações, né? Nós somos um país que foi colonizado por muitos outros países, então a gente tem uma variedade genética muito grande. Por isso é importante que o nosso banco seja grande, não só em número, mas também em variabilidade genética. Por isso que todas as raças, todas as populações precisam ter representação nesse banco do Retome. Então a gente pede que as pessoas que têm entre 18 e 35 anos, não têm histórico de doença infecciosa, doença oncológica, no sangue, ou doença autoimune, elas se candidatam. E quanto mais pessoas se cadastrarem, maior serão as chances desses pacientes. A gente sabe que a compatibilidade é muito difícil, por isso que esse número, embora ele seja muito grande, não é tão significativo às vezes, porque a gente encontra pacientes que não tem ninguém compatível com eles. A gente precisa continuar fazendo essa campanha. Porque a compatibilidade entre pessoas não aparentadas é de 1 para cada 100 mil habitantes, e daí a dificuldade de encontrar pessoas compatíveis. E Denise, vocês têm assim, os números, né, de quantas pessoas em Goiás estão cadastradas para doação de medula óssea? Sim. Assim como o Brasil, o estado de Goiás também se destaca na região centro-oeste. Nós, de 1993 até julho deste ano, tivemos 232.833 cadastros de medula óssea. É um número bastante expressivo.
Mas nós ainda temos 16 pacientes, né, são dados no de julho também, aguardando aí por um transplante de medula óssea. E essa espera desses pacientes por um transplante, normalmente, Denise, demora quanto tempo, né? Quantos meses na fila? Olha, isso é muito variável, porque depende da componente genética de cada um. Mas a dificuldade que nós temos, é nisso que a gente pode trabalhar, é de realmente localizar esse doador. Muitas vezes as pessoas se cadastram, mas não mantêm seus dados atualizados no Redome. Então a gente não encontra com aquele número telefônico, com aquele endereço, com aquele endereço de e-mail aquela pessoa. Não basta se cadastrar, a gente precisa alcançar esse doador. Então a gente orienta que todos que são doadores tenham um aplicativo de celular que chama Redome. Lá é possível atualizar rapidamente ali seus dados pessoais, emitir sua carteirinha de doador de medula óssea, sua declaração, caso seja necessário, mas que a gente consiga ter dados aí fidedignos para encontrar essa pessoa rapidamente. E o que é preciso, Denise, para ser um doador? Quais são os pré-requisitos? Ter entre 18 e 35 anos de idade, não ter doença infecciosa como hepatite, HIV, por exemplo, não ter histórico de câncer, doenças no sangue ou doenças autoimunes. A maioria da população nessa faixa etária consegue ser um doador de medula óssea, mas muitas vezes a gente está nesses mitos, né? Por isso que a gente se coloca à disposição no nosso site, nas nossas redes sociais, nós geramos conteúdo o tempo todo sobre esse assunto, colocamos a nossa equipe à disposição e a gente sempre fala que uma oportunidade de conhecer mais a respeito disso e de ter clareza sobre essa decisão, lembrando que o transplante de medula óssea é um transplante que é feito somente entre pessoas vivas, então não depende da decisão de ninguém da minha família, basta eu querer que eu sei que eu vou poder ser um doador de medula óssea. Mas, muitas vezes as pessoas também desistem, se cadastram, encontram alguém compatível e na última hora desistem. Por quê? Porque não estão seguras. E a gente fala que uma boa experiência é ter um doador de sangue, vir ao hemocentro, ter contato com essa doação, saber o impacto que isso tem na vida das pessoas, quantas vidas são salvas por meio desse gesto. E aí sim, se cadastrar para ser um doador de medula óssea. Que aí a gente vai ter certeza, segurança no processo. Muitas pessoas têm medo de vir ao serviço de saúde, têm medo de agulha, né? N dúvidas a respeito do procedimento e a nossa equipe está aqui à disposição para esclarecer. Você então, a fazer o cadastro, encontrem um doador, né, que é compatível, a pessoa desiste no momento por medo, né? Deixa até um espaço aqui para você explicar como que funciona esse transplante, como é a recuperação da pessoa que está fazendo essa doação, né, que de fato não vai lhe afetar a saúde desse doador. Bem, a medula óssea é um tecido que é como se fosse uma fábrica de células, né, fábrica de células sanguíneas. Ele está pronto para produzir células o tempo todo. Então, à medida que as nossas células vão envelhecendo ou que elas não têm função, o nosso organismo repõe o tempo todo isso. Então, essa retirada desse volume de medula óssea não vai impactar no funcionamento do nosso organismo, porque em até 15 dias todo esse tecido vai ter sido reposto. O transplante, propriamente dito, ele pode ocorrer de duas formas. Tanto uma coleta de sangue por aférese, que é como se fosse uma doação de plaquetas por aférese, onde o doador vai receber um medicamento que vai estimular a sua medula a produzir células novas. E a gente vai coletar uma bolsa desse tecido que vai ser transplantada no paciente. Pode ser feito também a punção óssea, que é aquela mais conhecida, que a população às vezes tem até medo, né? Também não é um procedimento doloroso que coloca em risco a vida do doador, porque ele vai ser feito no ambiente hospitalar, sob anestesia, não vai ter desconforto do doador, uma internação muito curta de 2 dias, né? E não porque esteja doente, mas para ter todas as condições asséticas ali para fazer o procedimento e justamente garantir a segurança desse doador. Todo o custo desse deslocamento do doador, com seu acompanhante, é feito pelo Ministério da Saúde, então não há motivo para a gente não se candidatar como doador também. É isso, Denise. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente no Tom Maior. Até uma próxima. Nós que agradecemos o espaço e o Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Em Goiânia também, das 8 ao meio-dia ao sábado. São várias oportunidades para as pessoas que cadastrarem. Conversamos aqui no Tom Maior com a Denise Goulart, ela que é diretora-geral da Hemorrede, falando sobre o Setembro Verde e reforçando a importância da doação de medula óssea
sábado 17 foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Medula. Então, se você pode, se encaixe nos pré-requisitos, procure o Hemocentro, né? Seja ali, faça seu cadastro e, é claro, mantenha ele também atualizado. A íntegra desta entrevista você confere acessando o nosso